Muito bem-vindos a este canal que é da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E no episódio de hoje é um episódio especial para poder falar um pouco do canal, falar um pouco do Vinícius e falar um pouco do que nós vamos abordar ao longo do canal, seja através do marketing digital, seja empreendedorismo, seja através de processos. Nós vamos falar tudo que é voltado para você, que é empresário, empreendedor que quer alavancar o seu negócio. Nós vamos passar pelos 5 setores principais aí dentro de uma empresa. Lógico que depende bastante de alguns fatores, existem nichos específicos, mas existem 5 núcleos, 5 setores muito importantes que você precisa saber como administrar a sua empresa. E ao longo da nossa jornada vou trazendo convidados para contar um pouco das suas histórias, contar um pouco do sucesso deles, contar um pouco de cada coisa para a gente poder atingir esses 5 setores. Quais são? Primeiro setor, o setor de gestão de pessoas, né? Você precisa saber contratar bem, tirar a pessoa, contrate rápido contrate devagar e mande embora o mais rápido possível, porque esse tipo de pessoa pode prejudicar a sua empresa. Entenda como que funciona o comportamento humano, seja através de neuropsicologia ou neurociência ou neuromarketing, justamente para a gente poder entender como funciona o nosso persona, como funcionam os nossos colaboradores. Vamos tratar de tudo isso aqui. Então, tudo isso dentro do primeiro setor, que é o gestão de pessoas. Depois, nós temos o gestor de processos. Quando você fala sobre processos, cara, 93% das empresas que estão aqui atualmente no Brasil, e algumas até lá fora, sofrem com esse problema de processo. Por quê? Porque eles ficam presos em platôs. O que é um platô? Um platô é quando você tem um faturamento que não sai daquilo. Então, vamos supor que você esteja no platô de 200k. Você vai para 210, 190, 200, 230, você fica preso naquele platô. E muitas das vezes o problema principal está em processos. Então, existem alguns platôs ali, que é gestão de pessoas, gestão de processos. Tem a síndrome da bunda presa, né? O SBP, que eu costumo brincar aqui com os meus alunos e os meus mentorados, que é o quê? Quando você assume uma posição dentro da sua empresa e não sabe delegar. Tipo, eu sou um bom vendedor, eu sou o melhor vendedor aqui. Cara, mas eu preciso contratar porque eu preciso sair do operacional. Aí eu vou lá, contrato uma pessoa, coloco na sua cadeirinha, né? Saí, deixei aqui. Putz, esse cara não está performando bem. Esse cara não está dando resultado. Esse cara... Por quê? Porque você não soube ensinar, você não soube delegar isso de forma assertiva. E é natural, porque você, como um consultor, como um especialista na área, é óbvio que você vai fazer a venda através de algo relacional, não transacional, como é o de costume dos nossos vendedores. Então, você perde uma porcentagem, né? É natural, só que você tem que saber lidar com esse tipo de coisa, porque senão você vai ter que voltar e vai ficar sempre preso, né, à sua cadeira ali, você não vai sair disso. Então tem isso também. Então eu falei sobre gestão de pessoas, falei sobre gestão de processos, eu falei sobre gestão financeira também, porque gestão financeira é o que vai dar gás, é o que vai dar o impulsionamento para que o marketing, o setor de marketing, trabalhe de forma assertiva. É a parte financeira que vai gerenciar todos os processos financeiros da sua empresa. Quando um setor financeiro não está bem, normalmente você acaba injetando dinheiro na empresa e a empresa não está te dando lucro, porque uma empresa que se preze, ela nasceu, a ideia principal dela é de dar lucro. Ou seja, você precisa entender quais são os fatores de uma gestão financeira. O quarto ponto, que aí entra mais na minha especialidade, né? Que é o setor de marketing e o setor comercial, que é vendas. O setor de marketing não precisa falar, né? São 5 pilares aí, né? Que é a base estrutural, tráfego pago, SEO, redes sociais, lançamentos. Eu já vou falar sobre tudo isso daqui a pouquinho, né? Que eu vou deixar o marketing
por último, porque essa é a minha maior área de atuação, e temos o setor de vendas. Dentro do setor de vendas, nós temos o setor transacional, que é literalmente aquele cara que vai prospectar, é aquele cara que vai estar mais ativo no seu negócio, é aquele cara que vai pegar o Google Maps, vai ali olhar segmento por segmento e vai tentar atrair o lead de forma mais incisiva, né? Arrancar literalmente novos prospects para você poder trabalhar dentro disso. Então nós temos o comercial transacional, que eu chamo de comercial 1. Nós temos o comercial 2, que é o comercial relacional, que é literalmente a relação que você tem com os seus clientes. É saber não somente o que ele gosta e o que ele deixa de gostar, mas saber todo um perfil do cliente. É saber qual é o seu público-alvo, é entender as reais necessidades dele. E mais importante do que saber o que ele gosta é saber o que ele não gosta, porque futuramente você vai utilizar essas armas para poder trazer o cliente de volta, porque dentro dos públicos, e aí eu vou entrar nos públicos daqui a pouco, dentro dos públicos você provavelmente, assim, 90% de chance de você estar deixando dinheiro na mesa, e eu vou te explicar tudo isso neste episódio, tá? Antes de falarmos então sobre marketing digital, já que eu falei sobre o público, deixa eu entrar aqui nos 9 públicos que vão meio que caminhar e traçar o caminho de uma empresa. Quando eu falo sobre 9 públicos, quais são? Primeiro é o público desconhecido. Aquele cara que não conhece você, ainda não conhece o seu serviço, não conhece o seu produto, ou seja, você precisa fazer um certo esforço para que ela conheça você. E aqui você tem diversas formas de poder impactar esta primeira pessoa, através de campanhas, isso mais para o marketing digital, como também através do comercial ativo, comercial transacional, que vai fazer essa transição, essa prospecção desses tipos de pessoas. A partir deste momento, as pessoas que são público desconhecido passam a conhecer você. E aqui ele tem 2 caminhos. Ou ele se torna lead, né? Ele entra com nome, e-mail e telefone, você consegue conhecer um pouco mais desta pessoa, tá? E aí você vai trabalhar, mandar para o seu setor comercial para poder trabalhar, entrar em contato e tudo mais. Ou ele vai passar a ser um seguidor da sua marca. Isso aqui a gente já está falando mais como nas redes sociais, mas ele pode olhar você como revistas, conhecer um pouco mais você, entender um pouco mais. Ele é um seguidor. Então, do desconhecido, ele se torna ou seguidor ou ele se torna lead. E todo o poder que você vai ter de fazer acontecer é transformar o seu seguidor em um potencial lead. É por isso que existem as iscas digitais, né? E-books, webinars. Você vai traçar algumas estratégias mais avançadas para poder transformar isso no seu lead. A partir do lead, aí sim você pode fazer, né, uma oferta para este lead. E aí ele se torna um quase cliente. Quando ele está se tornando um quase cliente, ele já está com um potencial de compra do seu determinado produto ou serviço. Ele tem novamente 2 divisões aqui, porque você mandou o orçamento para ele, certo? Ou seja, ele pode se tornar um cliente de primeira compra, e aí ele vai estar usufruindo do seu trabalho, do seu produto ou serviço, ou ele vai se tornar um não cliente. A maioria das pessoas negligenciam o não cliente. Por quê? O não cliente, ele pode não ter o timing esperto. Talvez ele seja a boa pessoa, se você fez uma boa análise de público, você sabe que ela é um potencial cliente, ele já tem ali toda a noção do seu mercado, ele já se tornou um seguidor para o seu lead, só que ele não fechou com você por N motivos. Pode ser que um funcionário chamou ele na hora, pode ser que você não fez os follow-ups da forma que deveria, e a maioria das empresas pegam esse não cliente e jogam fora, descartam. Por quê? Porque eles só estão presos naquela facilitadora que é tráfego pago,
fazer captura de lead, do lead fazer a conversão. Ele nem trabalha os que não se tornaram clientes. E aqui tem uma mina de ganhar dinheiro. Às vezes, só de você fazer um certo follow-up, uma estratégia mais avançada de venda para essa pessoa, você começa a tomar e fazer com que ele volte a ser um cliente de primeira compra. Certo? O cliente de primeira compra já é o próprio cliente mesmo, ele se tornou o seu cliente, ele está usufruindo do seu produto, do seu serviço. E aí você tem todo um trabalho para poder fazer ele se tornar um cliente recorrente. Por quê? Quando você mostra qualificação no seu serviço, no seu produto, ele vai começar a acompanhar toda a sua história. Você vai aplicar técnicas de storytelling nele, de combustível emocional, para poder fazer com que este cliente de primeira compra se torne um fã, se torne um cliente recorrente. E aí você passa para o seu comercial 2, que é o comercial relacional, para poder entender quais e todas as necessidades deste cliente para poder performar mais ainda o seu negócio. Temos outros públicos aqui também que não entram muito nessa equação. Exemplo disso é os indicados, porque você tem o público de indicados também. E os indicados são aqueles que você já tem uma certa autoridade no mercado ou alguém já confiou em você um certo trabalho e indicou esse cliente para você, correto? Quando você é indicado, você precisa voltar ele a se tornar um cliente recorrente. Lógico que a sua taxa de sucesso é muito maior, porque você tem a representação não só do seu arquétipo, né? Não só do seu negócio, como a pessoa que indicou, ela te dá essa autoridade. Então fica muito mais fácil de fechar. Só que se você depender somente disso, você vai ter um problema muito grande, porque você não vai ter uma recorrência, né? Você vai viver à espera de um milagre, como que a gente fala, né? Um cliente chega aqui num mês, depois ele vai para outro, e aí a cada 10 meses chega outro. Você não tem uma constância, e isso aqui pode quebrar a sua empresa. E é por isso que você precisa entender técnicas de como usar isso ao seu favor. A utilizar um programa de afiliados, a utilizar técnicas de você fazer a indicação por si própria. E aqui eu abro um parênteses, que eu gosto muito de falar da Wizard ou da WiseUp. Cara, quando você vai em uma das unidades dessas duas, você vai ver que eles te atendem da melhor forma possível. Eles te dão um cafezinho, eles te mostram todo o ambiente, eles fazem um tour pelo local justamente para você ter essa qualificação e no final você fica até meio assim, cara, eu não vou fechar com eles? Eles são tão bons naquilo que eles fazem. E mesmo que você não feche o que eles perguntam, não, tudo bem, não tem problema, eu entendo o seu momento, mas você não teria 2 ou 3 pessoas para poder indicar para que a gente possa entrar em contato? O que eles estão fazendo aqui? Esse programa de afiliação. Para vocês verem como isso é poderoso. E eu estou citando essas duas porque eles fazem logo no começo. E existem outras formas de se fazer um programa de indicação de fato. Da mesma forma que também tem o ex-cliente, aquele cliente que já fechou com você, ele não se tornou um cliente recorrente, ele não fechou com você propriamente dito outros serviços, só que ele se tornou um ex-cliente, ele está com um tempo ali na sua carteira que faz tempo que você não tem uma recorrência com ele. E aqui muitos empresários também abandonam, né? Deixa dinheiro na mesa de fato disso aqui. Por quê? Isso aqui você precisa ter um trabalho, né? Talvez o seu comercial 2 ele esteja com problemas aqui, de entender as reais necessidades. Porque sempre que a gente sana um problema, é natural do ser humano criar outro problema. E se sua empresa ela é completa, você vai literalmente ir sanando todos os desafios do seu cliente e você vai ter ele ali para um long time value, ou seja, um tempo útil muito grande do seu cliente ali dentro da sua empresa. É por isso que você não pode negligenciar o ex-cliente
também. Esses são os 9 públicos para você poder trabalhar dentro, bem especificamente ali dentro do seu negócio. Você consegue perceber que através desses 9 públicos, você tem ali um caminhar do seu cliente e algumas ações você deve fazer, algumas estratégias você deve fazer. E tudo isso eu tenho certeza que os meus convidados vão conversando ao longo da nossa jornada, ou em episódios específicos como este, que eu vou trazer para vocês muito mais conteúdo sobre esse assunto. Então já se inscreve aí se você já estiver gostando deste episódio e passe para alguém que você acredite que possa impulsionar e alavancar a empresa dele. Dito tudo isso, vamos então falar sobre marketing digital. Quando falamos sobre marketing digital, né, nós falamos principalmente, primeira coisa que eu preciso desmistificar isso aqui. Marketing digital, ele não existe. Meu Deus, Vini, como que você pode falar um negócio desse? Você está trabalhando aí há mais de 14 anos com marketing digital? Como assim? Marketing digital basicamente foi uma forma, um conceito criado justamente para a gente poder falar que existem técnicas e ações de marketing no geral dentro do âmbito digital. Mas, na verdade, o marketing digital ele é uma simples ferramenta, né? Você precisa saber como você vai trabalhar o seu marketing geral, tanto on quanto offline, para que os dois se completem, para que os dois possam gerar uma conexão genuína com o seu cliente. E é por isso que eu falo que marketing digital ele não existe. Mas vamos falar do âmbito digital. Existem 5 grandes pilares que vão sustentar este marketing digital, que é o quê? Primeiro, base estrutural. Quando eu falo de base estrutural, eu falo sobre a base realmente digital, né? Seja através do site, mais institucional, ou um compilado de landing pages, quando a moda agora está sendo isso, né? Você cria diversas landing pages de diversos produtos, que é o segundo, né? Landing page, que é a página de pouso, é a página de destino. Depois eu explico um pouquinho mais. Mas o site, ele é um aglomerado de landing pages ou ele é um site mais institucional. Por que é importante ter um site institucional? Porque você vai alavancar com algumas palavras-chave o Google. E aí você vai subir posicionamento, que eu vou falar isso lá no nosso 4º pilar, que é o SEO. Então, nós temos a base do site, temos a landing page, como explicado, que é a página de pouso, só que ela tem um diferencial aqui. A landing page, ela existe para você forçar, entre muitas aspas, forçar o cliente a entrar em contato, a comprar um produto, a, no mínimo, mandar nome, e-mail e telefone, a ele se tornar um lead do seu produto, do seu serviço. Porque ali eu vou fazer um empilhamento de gatilhos mentais. Gatilho mental de autoridade, gatilho mental de reciprocidade, gatilho mental de prova social, gatilho mental, todos os gatilhos mentais para você forçar, entre aspas, o cliente, porque a gente não força nada a ninguém, né? Mas a gente tenta induzir o máximo possível a pessoa a mandar nome, e-mail e telefone, a entrar em contato com você. Isso é a landing page. Depois disso, nós temos a loja virtual, que ela é muito mais focada em produtos, né? Enquanto o site e landing page é mais focado em serviço. Dá para vender produto? Dá, mas ele é mais focado para serviços. E por fim, não menos importante, nós temos o blog. O blog, ele é um canalizador, ou seja, ele é um aglomerador. Ele tanto se conecta com a landing page, ele se conecta com a loja virtual, ele se conecta com o site. Mas Vini, pleno século XX, a gente está aí nisso ainda, século XXI, né, no caso? A gente ainda está nisso? A gente ainda está utilizando o blog? Sim, meu caro gafanhoto. Sim, meu caro amigo. Por quê? Porque através do blog nós vamos criar artigos, nós vamos criar matérias específicas respondendo como, onde, quando, por quê. Porque através dessas perguntas nós pegamos um público para educar este público.
E aí, quando nós educamos, nós geramos a certa atenção que nós precisamos deste público. Então, fica muito mais fácil da gente conversar direcionado com o nosso cliente. Quando eu falo sobre base estrutural, eu não estou falando simplesmente desses 4, né? Site, landing page, loja virtual e blog. Eu também estou falando sobre toda uma preparação aqui do nosso caminhar dentro do marketing digital. Então eu estou falando sobre análise de persona, criar e traçar um perfil específico, como eu falei para vocês. Melhor do que saber o que ele gosta é saber o que ele não gosta. Eu falo também sobre análise de mercado, porque você precisa entender o mercado que você está abrindo, sabendo precificações, entendendo qual é o jogo que está acontecendo no seu mercado. E por fim, não menos importante, a análise de concorrência também. Porque você precisa saber qual é o jogo, você precisa saber o que os seus concorrentes estão fazendo para poder fazer a captação de clientes. Tudo isso é dentro da base estrutural. Então, tudo bonitinho, analisamos o cliente, já entendemos o persona, criamos o site, está tudo preparado, agora é impulsionar. E aí nós vamos para o nosso segundo pilar, que é o tráfego pago. Dentro do tráfego pago, nós temos 2 principais setores, tá? Que um é o Google Ads e o outro o Meta Ads. Esses são os mais conhecidos. Porém, existem outros, né? LinkedIn Ads, Pinterest Ads, TikTok, Taboola, Outbrain, diversos outros ads aqui nessa categoria. Eu vou focar somente nesses 2 que são os principais e ao longo das nossas jornadas a gente vai falando sobre todo esse resto. No Google Ads, qual é o principal diferencial de você contratar alguém que realmente sabe fazer uma gestão de tráfego de uma pessoa que não sabe? Primeiro, o Google e o Meta Ads eles são leilões. E por leilão, como que funcionaria? Pagaria mais caro para estar nas primeiras posições, correto? Só que o Google, ele é muito malandro, ele é muito esperto. Ele quer ainda ser o maior, ele quer ainda ser o primeiro mecanismo de busca, certo? Ele quer entregar algo de qualidade para você. Então ele faz uma matemática muito simples, que é o quê? É você falar sobre qualidade vezes o valor que você paga, que é igual ao posicionamento que você fica. Só que se você fizer isso e olhar esta matemática simples, né? Qualidade vezes o valor que você paga é igual ao posicionamento, o que acontece? Isso aqui acaba se tornando uma gangorra de fato. Quanto maior é a qualidade que você tem, menor o custo por clique que você tem. É aqui que a gente supera os nossos concorrentes. Por quê? Porque é simplesmente eu fazer algo de maior qualidade do que o meu concorrente. E para ser bem sincero, assim, 96%, 97%, 98%, 99% dos empresários, bem chutômetro mesmo, bem a grosso modo mesmo, mas é bem isso. Tudo isso de empresários nem se esquentam a cabeça. Passam para o sobrinho fazer campanhas, passam para qualquer pessoa que fez um cursinho meia boca na internet e faz parte do processo. Então você já sai na frente só de fazer esse tipo de qualificação, isso dentro do Google, seja para display ou seja para próprio search aí. Já no Meta Ads, o que as pessoas elas estão fazendo nas redes sociais? Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aqui. No Google, a pessoa ela está buscando, ela está com necessidade naquilo, ela está indo atrás do seu produto, do seu serviço, correto? Já nas redes sociais, elas estão fazendo o quê? Passeando no feed de notícias. Vamos ser o português claro, olhando a vida de outros, né? Então, aqui elas estão esperando uma oportunidade ou que desperte um desejo para poder sim comprar algum determinado produto ou serviço. Só que se eu fizer uma campanha específica de captura de lead, uma campanha específica de WhatsApp, vocês acham realmente que vai fechar algum cliente? Não, né? Pode até ser que você esbarre em alguém que tenha necessidade ali por, sei lá, Deus ajudou. Mas a verdade é que não. Ele está procurando, ele está olhando o feed de notícias. Para você ter certeza absoluta, você precisa ser o causador. Você precisa embutir nele um estado emocional para que ele tome a decisão de compra. E aqui entra os funis de campanha.
Não adianta eu fazer uma campanha específica. Eu vou fazer primeiro. Vou dar um exemplo aqui, tá? Existem diversos funis, existem diversas coisas, dependendo do ramo de atividade, dependendo do segmento, dependendo de um monte de outros fatores. Mas eu vou dar um clássico aqui, um exemplo que funciona muito bem. Se você aplicar hoje, eu tenho certeza que vai funcionar. Que é o quê? 5 campanhas. Campanha de alcance para alcançar o máximo de pessoas possíveis, até porque a gente já analisou o nosso persona, então a gente sabe o persona, vamos alcançar o máximo de pessoas qualificadas para o nosso negócio. Primeiro impacto, a gente vai apresentar a empresa, mostrar bastidores, mostrar o que nós fazemos. Esse é o primeiro impacto. Se vender, ótimo. Se não vender, não tem problema, não é a função dela fazer isso. É de gerar o primeiro impacto. Pegamos este mesmo público e colocamos na campanha de video view. No video view são vídeos propriamente ditos, então você vai mais profundo. Mostra ali um pouco dos bastidores, mostra um pouquinho do seu serviço, mostra a prova social, mostra artigos que comprovem o que você fala. Tudo isso em vídeos. E através dos vídeos você vai separar em 4 públicos. Pessoas que assistiram 25%, 50%, 75% e 100%. 25% e 50% são pessoas que não estão tão qualificadas, não estão tão engajadas com o seu conteúdo. Você vai pegar este público aqui e vai levar para a nossa terceira campanha, que é a campanha de engajamento. Você vai levar para o seu Instagram para você gerar curtidas, comentários, salvamentos. Você vai engajar o seu público, se você estiver trabalhando de maneira certa. Como trabalha de maneira certa? Calma, meu querido amigo, que eu já vou falar já sobre isso. Deixa eu completar as campanhas aqui primeiro. Se eu tenho esse público já tudo qualificado e tenho de 75% e 100% que também está qualificado, aqui sim eu vou fazer a campanha de conversão. Aqui sim eu vou vender o meu produto ou o meu serviço. E se comprou, show de bola. Se não comprou, vamos fazer uma campanha de remarketing, porque é aquilo que eu falei, talvez não seja o timing, talvez não seja o momento dele fazer tudo isso. Só nisso aqui você já vai, fazer um diferencial monstruoso nas suas campanhas, nas suas técnicas e tudo mais. Se você estiver com dificuldades para fazer, aproveite a Gul Prime, né, que é uma agência especializada para poder fazer tudo isso aí. Temos uma equipe maravilhosa de gestores de tráfego, de redes sociais, né, que é os social medias. Temos os filmmakers, nós temos um monte de pessoas que vão agregar valor no seu negócio. Tá? Mas eu não estou aqui para vender, não. Estou só pontuando aqui da Gul Prime, para vocês saberem um pouco do meu ecossistema aí. Se eu falar para vocês que nós falamos sobre base estrutural, tráfego pago, eu sei que é muito conteúdo para processar assim tudo de uma vez, mas você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, base estrutural, tráfego pago, SEO, aqui entra no tráfego orgânico, Search Engine Optimization, ou otimização dos mecanismos de busca. E aqui eu vou passar bem rápido, porque ele é muito técnico, né? É você basicamente pegar o seu site e tornar ele padrões de usabilidade dentro do Google. É colocar title, description, keyword, enfim, H1, H2, enfim, um monte de coisas técnicas mesmo, para você subir posicionamento. Quando você procura alguma coisa no Google, o que aparece? Os 4 primeiros, que são anúncios, e o restante, que é orgânico. Ou seja, para você subir posicionamento no orgânico que você não paga pelo clique, você precisa ter um bom SEO. É para isso. Simples assim. 4º pilar, redes sociais, tá? As redes sociais, vocês sabem que é os principais, né? Facebook e Instagram para maior massa de pessoas. Instagram aqui no Brasil é muito mais forte. Facebook lá fora é muito mais forte. É a maior massa de pessoas. Nós temos o X, ou Twitter, ou que nem tem mais aqui no Brasil. Você só pode utilizar via VPN e essas coisas. Mas o Twitter serve para pautas, ele serve para você criar ações solidárias. Não sei se você sabe, o X foi o criador das Trend Topics, o criador das hashtags. Então, tudo que você cria lá, ele tem muito mais força nas outras redes sociais. Isso impacta nas outras redes sociais. O LinkedIn, para você profissionalizar a sua empresa, até porque é uma rede social de empresas para trabalhar B2B. E o YouTube. E sabe o que é legal do YouTube? É que ele também é um
mecanismo de busca, ele não é só uma rede social. Então, tudo que você faz de rede social funciona nele e tudo que você faz de SEO funciona nele também. Tá, Vini, legal, eu conheço essas 5 principais. Lógico que tem outras de nicho, mas eu conheço 5 principais. Como, de fato, eu aumento os meus seguidores, o meu conteúdo, como que eu engajo o meu público? 4 pontos simples e fáceis de você trabalhar. Um deles é inspiração. Inspire as pessoas através das suas histórias, através da sua vida, através dos seus bastidores. Isso aqui, bastidores, já entra um pouquinho no segundo termo ali. Mas quando você conta histórias, storytelling, você vai de fato impactar o seu público, você vai gerar uma conexão com ele. Pessoas se conectam com pessoas, pessoas não se conectam com robôs. Então, com histórias, você vai impactar o estado emocional disso. Vini, não sei como fazer storytelling. 3 pontos simples. Fábula, primeiro, ou contar a história de uma pessoa, traz para você e depois você leva para outra pessoa ou para a pessoa que está assistindo, no caso. Vou dar um exemplo simples. Jesus Cristo, ele era um grande semeador e ele era um grande pessoa que contava histórias, ele impactava a vida de muitas pessoas através das histórias e você sabe muito bem disso. Só que ele tem um versículo lá, que ele uma fábula, que ele fala sobre a semeadura, que não adianta a gente jogar semente em terra árida, em terra areia, em terra de cascalhos, porque não vai germinar. Você precisa plantar sementes em locais bons, para que frutifique, para que prospere de fato. Trazendo isso para nós, eu mesmo já passei por isso. Eu já tive grandes problemas por plantear e semear, né, de fato, em lugares inférteis. Dava palestras, fazia eventos, trabalhava com empresas que não queriam crescer, que não queriam prosperar, que não queriam transbordar. Muitas foram as minhas dificuldades para poder crescer neste mercado digital. Afinal, eu estou há 14 anos aí, né? Eu abri a minha primeira empresa em 2010. Imagina todos os desafios que eu enfrentei durante esses 14 anos aí. Muitos. Então, às vezes, a gente tem essa tendência a plantar a nossa semente em lugares ruins. Mas também temos a tendência de plantar em coisas boas, em prosperar, em frutificar, em dar um impacto não só na vida dos meus clientes, mas como dos colaboradores deles, de empresas e de outras pessoas. Tudo isso por causa dessa semeação. E você também já deve ter passado por isso, né? Já passou por alguma dificuldade assim? Poxa, deixa aí nos comentários, eu queria muito poder conversar com você. Olha o que eu fiz. Falei sobre Jesus, trouxe para mim, levei para você. Esse é um tipo de storytelling. E eu poderia vender, poderia fazer qualquer coisa aqui, mas não é a pauta para isso. Tudo isso dentro da primeiro pilar ali, né, das redes sociais, o primeiro ponto, que é inspiração. Storytelling. Conecte-se com pessoas. Inspire pessoas. Segundo ponto, entretenimento. Porque não é entretenimento de dancinha no TikTok. Não, é bastidores, é mostrar o que você faz fora da sua empresa. É mostrar quem é a pessoa por trás da sua empresa. A sua empresa, ela não é um robô, ela existe humanos atrás de lá. Humanize, essa é a palavra. Quando a gente fala sobre entretenimento, a palavra que vem por trás é humanização. Humanize seu perfil, humanize as suas redes sociais, que você vai começar a impactar um estado emocional nos seus clientes. Falamos sobre inspiração, falamos sobre entretenimento, a humanização. Terceiro ponto, educação. Quando eu educo, é aquilo que eu falei, né? A gente vai ter a parte de atenção. Quanto mais eu educo, mais eu gero atenção do meu público. E ele me dá a moeda mais importante. Se você não sabe, nós temos 3 grandes moedas. Uma é o dinheiro, aquilo que nós pagamos e é natural, né, a moeda de troca de fato.
2, o nosso conhecimento. Por isso que eu falo sempre de ler livros, de estudar o tempo todo, porque a nossa mente é o nosso maior poder. O nosso mindset ele tem que ser assertivo e intencional para poder cuidar de todas as pessoas que nós gerenciamos. E a nossa terceira moeda, e é a mais importante, é a mais escassa, o tempo. Quando nós educamos, nós ganhamos em troca o tempo. Quanto mais eu explico, mais você está me dando a sua atenção para poder entender como funciona todo esse ambiente do marketing digital. E é isso. Educação é a raiz de todo mal. Ali é a raiz de sanar os problemas propriamente dito. E por fim, não menos importante, é a comprovação, porque você, meu caro telespec, você precisa ter congruência com aquilo que você fala. Se eu estou educando, eu preciso te mostrar dados científicos, eu preciso ter prova social que realmente é efetivo, que realmente funciona tudo aquilo que eu estou te ensinando. Eu preciso mostrar através de dados, através de toda uma parte estudo, científico e neurológico, que vai te impactar, o que vai impactar na sua vida. Eu preciso te comprovar tudo isso. E aí entra a comprovação. Vou recapitular os 4 pontos: inspiração, entretenimento, educação e comprovação. Se você faz esses 4 pontos aqui, meu querido amigo, você vai fazer crescer qualquer rede social, qualquer uma, tá? E para não deixar por fora o nosso 5º pilar, dos 5 pilares do marketing digital. Só para recapitular um pouquinho, porque eu vou entrando em cada um assunto, e é muito assunto, eu sei disso. Base estrutural, tráfego pago, SEO, redes sociais e, por fim, não menos importante, os lançamentos. E existem 8 tipos de lançamento. 8. Quais são os 8 lançamentos? É o mais conhecido, o lançamento semente, é o lançamento que o Érico Rocha aí fala muito, e aí, grande abraço, meu querido. Ele fala demais com propriedade, ele fala e explica como que você faz ali o lançamento semente, que é basicamente o seguinte: todo e qualquer lançamento, ele tem a premissa de acumular o máximo de pessoas em um determinado local e fazer a venda. Só que existem modelos e formas de se fazer isso. O semente é você semear ao longo, então criar vários vídeos, semear o conteúdo para o seu espectador, depois trazer ele para 4 lives e assim fazer a venda propriamente dito. Resumo aqui, tá? Eu não vou entrar nos detalhes. No lançamento meteórico do Thales Kinderé também, um grande abraço e um beijo, meu querido aí, do Thales. Ele é o lançamento meteórico, ou seja, é algo mais de premissa. Você traz as pessoas para um determinado grupo no WhatsApp ou do Telegram ou do Facebook, Isso, existem algumas formas de se fazer, um workshop, webinar, iscas digitais, enfim, diversas formas aí, traz para um grupo e deste grupo você faz a venda, propriamente dito. Então é basicamente isso. Estou bem resumindo, não estou entrando em detalhes. Isso aí a gente vai conversar ao longo da nossa jornada no canal aqui. E depois disso existe lançamento interno, semi-interno e externo. O interno é, como propriamente dito, é com as pessoas, com os clientes que você já tem na sua carteira. O semi-interno é com os clientes que você tem na sua carteira, mais um programa de afiliados, programas de indicações. E o terceiro, o externo, é tanto na sua carteira, quanto nos afiliados, quanto para geral, É mais para nichos específicos aí que você vai trabalhar públicos, propriamente dito. Depois disso, nós temos o Express, que é algo mais rápido do meteórico, é uma modulação ali do meteórico, como eu costumo falar, porque ele é um processo mais rápido e é um processo mais interno, é para caixa rápido mesmo, é para transformar o seu cliente de primeira compra em um cliente de compra recorrente, é algo mais corriqueiro ali, o Express. E por fim, não menos importante, nós temos o lançamento atômico.
O lançamento atômico é uma criação minha. Desde 2014 eu venho estudando este mercado de lançamentos, né? Desde o primeiro movimento que se teve lá do Érico Rocha, quando ele era Ignição Digital ainda, onde tudo era mato, o marketing digital, eu vim estudando sobre lançamentos. E aí eu desenvolvi o lançamento atômico. Como o próprio nome diz, o lançamento atômico é uma junção de todos esses lançamentos que eu falei até aqui agora. Ou seja, é justamente para te dar um resultado efetivo no seu mercado. E é por isso que nós temos ali a Gul Prime para poder fazer isso. E já que eu estou falando do mérito da Gul Prime, só para a gente poder finalizar o nosso podcast, deixa eu contar um pouquinho do nosso ecossistema. Tem o Gul Prime, que é uma agência de marketing digital especializada em atender clientes, né? Desde o pequeno cliente até o cliente high level, high ticket, porque nós temos equipes específicas, personalizadas para que o cliente precisa. Então, se ele precisa de algo de baixo custo, a gente vai conseguir atender. Se ele precisa de um mega lançamento, eventos e tudo mais, nós também conseguimos atender tudo isso. Tendo a agência, criou-se o momento em que eu gostaria de fazer mais networking, conhecer os meus clientes, conhecer os meus convidados, conhecer os meus amigos, porque eu também sou palestrante, conhecer todo esse know-how. Foi aí que eu criei aqui o episódio da Gul Prime Talks, né, que é o podcast para empresários e empreendedores. Tenho a Club Mind, que é um encontro de networking para empresários e empreendedores, né, que a gente faz em Alphaville, uma vez assim por mês. Nós damos workshops específicos, então cada vez é um workshop diferente, de pitch de vendas, método ARC, enfim, diversas outras workshops que se tem. E o Club Mind, ele vai meio que anexo a isso, porque o Club Mind é um grupo de empresários, de empreendedores que fazem troca de serviço e indicação entre si e acabam ganhando comissionamento entre si. Né? Então, tudo isso graças aos workshops. Dentro do workshop tem um momento ali específico onde os empresários e empreendedores fazem um networking. Mas não é como os nossos concorrentes que fazem a aula e deixa aberto para poder simplesmente as pessoas conversarem entre si. Não, nada disso. Nós fazemos algo diferenciado. Nós fazemos com que cada pessoa conheça cada pessoa ali, que troquem cartão, que troquem... Ah, Vini, mas se você consegue fazer tudo isso num longo prazo, cara, não precisa de longo prazo. Em 1 horinha todo mundo se resolve. Como? Vai lá, eu deixo essa curiosidade em você, eu tenho certeza que vai ser algo transformador aí para o seu negócio. Beleza? Vou deixar aqui um link, inclusive, específico, abaixo aqui nos comentários do Club Mind, caso você queira conhecer um pouquinho mais. E por fim, nós estamos desenvolvendo ainda, né, uma universidade corporativa com todos os nossos cursos e tudo mais. Inclusive, eu quero fazer o lançamento na Gul Prime Experience, que vai ser um evento com grandes palestrantes, tudo isso lá para 2025, 2026, no mais tardar, né, com grandes empresários aí, que a gente está construindo todo esse ecossistema. E outra, a gente precisa escalar aos poucos, né? Não dá para fazer tudo de uma só vez, porque a gente deixa processo sem estar alinhado. Então eu faço galgando cada um dos processos, assim como eu faço com todos os meus clientes. Eu faço ele escalar e crescer gradativamente para ele não romper. Porque vocês sabiam que muitos empresários, eu não vou saber uma porcentagem exata, mas muitos empresários quebram a empresa não é por não ter cliente, mas sim por ter muito cliente. E é isso que nós não queremos. Nós sabemos trabalhar na medida exatamente, na medida certa, para você crescer o seu negócio e alavancar o seu negócio de forma mais assertiva. Bem, eu espero que vocês tenham gostado aqui deste episódio. Este episódio
especial aqui da Ghoul Prime Talks, onde eu falei um pouco mais do meu ecossistema, contei um pouco mais do marketing digital em si, eu nem entrei tanto na minha história, mas eu gostaria de vocês dessem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu falei lá no começo, se você quiser indicar este vídeo, este conteúdo para outros empresários, você acha que vai ajudar eles, por gentileza, faça essa colaboração aí que eu conto com a sua ajuda. Se inscreva no canal, um grande abraço, Deus abençoe a sua jornada, permaneça bem e nos vemos num próximo episódio aqui da Ghoul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Tchau!